dia, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje, sábado, um dia após um feriadão, Sexta-feira Santa. Não estou fazendo essa transmissão aqui ao vivo no YouTube, até porque muitos estão curtindo esses 4 dias de mini férias. Né? A Dani e Thiago aí já estão nos Estados Unidos hoje. Depois vocês perguntam lá no LinkedIn deles. E eu tô aqui para a gente falar sobre o que aconteceu de importante dessa semana. Então o episódio vai ser mais curto, mas que trouxe algumas notícias bem legais, começando pela a Argentina. Para vocês terem uma noção, a Argentina nessa semana anunciou que agora a política cambial vai ser em bandas flutuantes. Isso quer dizer o seguinte, que antes para você comprar ou vender o seu, fazer a troca de moeda, você tem teu peso argentino que é comprar dólar, cara. Tu tinha ali um preço para poder fazer isso, tinha limite do quanto que você podia fazer, era muito regulado, era a política cepo que era conhecida lá. Isso já fazia desde 5, 6 anos, desde 2019. Então, isso prejudicou muito a reputação da Argentina no cenário internacional, uma insegurança jurídica e uma desincentivação para empresas investirem lá. Agora, com Javier Milei, as coisas mudaram muito. Ele realmente, cara, veio fazendo as coisas de forma um pouco que pode deixar muita gente assim um pouco inseguras, mas que economicamente falando é um passo necessário para a mudança daquele país. A Argentina realmente é um país que pode se tornar uma potência, assim como o Brasil, e competir quase em igualdade, mas que os próprios políticos atrapalhavam isso. Será que a gente está vendo isso aqui no Brasil também? Fica aí minha pergunta. Como a gente pode começar essa gravação de hoje? Eu quero começar mostrando aqui minha tela. Deixa eu ver se já está tudo certo. Que eu vou. Foi. Eu vou mostrar aqui agora a tela para a gente falar sobre os índices. Como vocês estão vendo aí, o VIX, né, o índice de medo, ele já reduziu bastante desde aquele anúncio das tarifas do Trump, de como ia mudar o cenário geopolítico. E aí já estamos ali na casa dos 30, né, 29,66 na casa dos 30. Tá voltando à regularidade. A gente ainda fala que acima de 20 é um senso de perigo, mas do patamar que estava, que chegou a 60, já está muito bom. O DXY, né, que é o índice que mede a força do dólar em relação a uma cesta de moedas, ainda continua abaixo dos 100. E nossa taxa de juros teve uma leve queda. Nossa taxa para 2 anos de 14,11 e para de 10 anos 14,55. Mas ainda que vocês estão vendo aqui, tá nessa faixa que não sai daí e não vai sair. Se não tiver uma mudança no nosso cenário doméstico, cara. Como é que tá a nossa inflação, que já está projetada para terminar o ano em 5,60%, muito acima do teto da meta? Como que a gente pode falar com o governo tendo uma política expansionista, enquanto o Banco Central é uma política contracionista? As coisas não estão se casando, então o cenário ainda para o longo prazo está incerto, mas o que pode ajudar a gente essa reforma tributária que vai facilitar e simplificar os impostos para as empresas, para os empresários. O dólar se estabilizou, caiu ali para a casa dos 5,80, ainda não está naquele patamar que a gente queria ver, que é na casa dos 5,50, 5,40, mas está voltando à regularidade. Se não nada pior acontecer, pode ser que ele continue caindo. As Treasuries americanas tiveram um desempenho assim bem impactante, caíram nessa semana 4% da taxa curta e 3,5% na taxa longa, né? A bolsa, por outro lado, o SPX teve uma desvalorização de 1,5%, o Russell que subiu teve uma leve alta e a Nasdaq caiu 2,3%. Então a bolsa americana ainda está caindo, continua nessa queda expressiva, que é o oposto do que está acontecendo na Europa. Olha que legal. O índice Eurostoxx 600 valorizou nessa semana 4%. O FTSE 100 da Inglaterra valorizou quase 4, né, 3,84%. DAX da Alemanha, 4,15%. A única bolsa ali que, vamos dizer assim, que subiu menos das mais negociadas foi a da França. A CAC 40 subiu 2,68%. E ainda assim, uma baita valorização nessa semana no mercado europeu. E isso vem com algumas notícias que saíram por lá, investimentos em
em energia renováveis, está falando de que a inflação está controlada e está caindo, pode ter um corte até o final de ano de 100 pontos base na taxa de juros por lá, e isso incentiva a economia, incentiva investimento em bolsas, e a gente consegue ver isso aqui nos índices. Já a Bolsa do Japão também teve uma forte alta, 3,40%, igual na China, 2,35%, e agora o Merval, né, o índice lá da Argentina, teve uma queda de 3,11%. Eu quero mostrar o peso argentino, daqui a pouco eu mostro. O Ibovespa aqui do Brasil, uma leve alta, 1,5%. Está recuperando aquela queda que ele teve com o anúncio, né, aqui das tarifas doidas do Trump. O índice nosso imobiliário, né, dos fundos imobiliários, alta de 2,30%. Brent alta de 4%, ouro alta de 2,79% e Bitcoin estável. Ou seja, cara, as bolsas nessa semana subiram, subiram muitas, né? Não foram. O mais ali que caiu foram americanas, o S&P 500 e a Nasdaq. Deixa eu puxar aqui ah, o SD. ah, Aqui. Isso aqui é o peso argentino. Isso foi o que aconteceu. Na terça-feira, se não me engano, deixa eu ver, isso, na segunda-feira, quando Javier Milei anunciou essa mudança na política cambial por lá. E isso aqui é grotesco. A gente, né, claro, tudo lá bem controlado, então tinha esse movimento aqui mais simples, com exceção. Isso aqui a gente deleta, tá? Olha como o movimento vinha bem numa marezinha. E aí anúncio que, cara, olha, podem negociar à vontade entre 1.000 a 1.400. O mercado levou o peso a 1.196. Regulou, né? Voltou, caiu aqui, agora está na casa dos 1.136. E isso é positivo. Essa alta, ela é positiva. Desde que a partir de agora o Banco Central comece a entender e não controlar, mas ficar esperto com essa situação, porque por mais que liberar negociações livres da cotação com dólar, isso é um incentivo para empresas do exterior investir lá, isso é um incentivo para as próprias empresas por lá terem, fazer exportações para outros países, melhora a balança comercial, isso aqui é positivo, tá? Pode melhorar ainda, né, deixar o mercado livre, mas no momento que a gente ainda está, realmente não é um passo que talvez seria tão vantajoso. Por que não? Porque se o dólar aqui com a cotação do peso aumenta muito, a maioria dos custos das empresas aqui do terceiro mundo tem custo em dólar. Se que você compara o mercado, faz a questão do mercado competitivo. Eu tenho aqui uma empresa nacional que produz o que eu estou precisando para o meu, como insumo para o meu produto. Em contrapartida, eu tenho uma empresa americana que também faz isso. Costuma, ou então uma empresa de outro país, tá? Costuma valer mais a pena importar, pagar imposto, pagar a variação cambial ou fazer um pagamento à vista do que comprar no território nacional. Então, se o dólar sobe demais, isso vai começar a acarretar mudanças significativas dentro de uma economia, e uma economia relativamente grande como a da Argentina. Então, eu acho que sim, é um passo importante começar a flexibilizar a cotação. Começa com uma banda ali entre 1.000 e 1.400 pesos, é a coisa pra caramba. Hoje o nosso dólar tá 5, a gente está reclamando. Lá tá 1.000. 1.000. Imagina você trocar $1 por R$ 1.000, para vocês terem noção de como as coisas estão ruins por lá, mas estão melhorando e muito. A inflação caindo pra caramba. Lá eles tinham uma inflação de 3 dígitos, mais de 200%, já caiu para 86, se eu não me engano agora é o número. E isso permite que o Banco Central de lá reduza os juros para incentivar a economia doméstica. E cara, por aí vai. É um processo. A economia a gente não estava tão afundada que agora para eles cogitarem começar a competir, se tornarem competitivos, é um passo árduo.
mas estão no caminho certo. E aí a gente vai monitorar esses dados a partir de agora para entender como que de fato a gente vai visualizar o avanço da economia argentina com as flexibilizações que a Javier Milei estão trazendo. E isso vai poder influenciar o que está acontecendo no Brasil também, porque se em algum momento ficar indiferente para o investidor estrangeiro investir no Brasil e na Argentina, a gente está no caminho errado e temos que mudar nossa rota, porque temos anos-luz à frente da Argentina, estamos com uma inflação mais controlada, estamos com a taxa de juros mais controladas, por mais que estejam altas, e temos o território vasto que permite produzirmos diversos tipos de commodities negociadas no exterior, permite nós incentivarmos investimentos estrangeiros aqui no Brasil, abrindo empresas. Cara, São Paulo é o nosso polo financeiro. A gente tem uma infraestrutura para comportar e trazer essas empresas de lá para cá. Então, se a gente está perdendo espaço para a Argentina, o que a gente tem que fazer? E pensando nisso, vamos falar um pouco das tarifas do Trump com relação da China. Um dos ministros da China fez um pedido lá na ONU para ter uma reunião mais informal para falar sobre essa questão que o Trump está fazendo. E o Trump, eu como um economista, me sinto um pouco mal com algumas falas que ele teve ao longo dessa semana, pois ele está pensando, e olha bem, em demitir Jerome Powell, presidente do Fed. E isso porque não está fazendo o que o Trump gostaria que ele fizesse, que é reduzir a taxa de juros americanas. Isso está acontecendo, isso é verdade. O presidente dos Estados Unidos discorda da política monetária que o Jeremy Powell está fazendo e por isso quer demiti-lo, por achá-lo incompetente para o cargo. Isso é bizarro, porque no nível que nós estamos hoje, com o nível que a gente está na economia, um presidente querer controlar a taxa de juros é igual você permitir que o poder judiciário seja também o poder executivo de um país. Ele pode sancionar a lei, ele pode exercer a função administrativa e pode julgar. É muito poder na mão de uma pessoa só. Há grandes chances das decisões serem influenciadas em favor de terceiros ou em favor próprio, ao invés de seguir o que seria o certo. Então, política monetária tem que ser divergente da política fiscal, diferente do poder executivo, para não influenciar essas medidas que o Trump tem feito. Então, muito perigoso, muito estranho um Trump, um empresário bilionário, tá fazendo isso. Mas vamos acompanhar esses próximos capítulos aí. Queria mostrar outra coisa para vocês, mas deixa eu só encontrar aqui uma coisa sobre Minha Casa e Minha Vida. Deixa eu compartilhar a tela, vai ficar mais fácil. Primeiro, vendas dessas Páscoas devem beneficiar 61 mil pequenos negócios em São Paulo. Aquele caso, né, em vez de você comprar um ovo de Páscoa de grande marca, você vai comprar aquele ovos gourmet que vem muito mais recheio. Normalmente são muito mais gostosos. Minha opinião pessoal, deixe nos comentários. Você também concorda? Melhor comprar ovos caseiros, cara, que além de ser mais barato, é muito mais gostoso do que comprar um ovo, por exemplo, vai da Nestlé. Ah, inflação desacelera no Brasil, isso é produtivo. Brasil terá a segunda maior safra de cana, segundo a estimativa da Conab. Ah, reforma, plataforma 99. Brasil bate recorde, dólar chega perto de 5,90. Proposta prevê orçamento no orçamento superávit de 38 bilhões. Falamos na semana passada sobre isso, que bancos, na verdade, prevêem um déficit de 14. Então, assim, bizarro. O governo propõe salário mínimo de 1.630 em 2026, um aumento expressivo, né, considerando o salário vigente, algo em torno de 10%. E aqui tá. Conselho do FGTS aprova a faixa 4 do Minha Casa e Minha Vida.
Por que isso aqui eu quis trazer? Porque eu achei interessante. O projeto Minha Casa e Minha Vida é para facilitar a aquisição do seu primeiro imóvel, só que até então para pessoas de baixa renda. E depois a classe média conseguiu usufruir muito disso. Então você podia comprar ali um apartamento de 250 mil, um apartamento de 300 mil. Você comprar o seu primeiro imóvel, cara. Isso é muito bacana, com uma taxa mais em conta do que pegar um financiamento de um banco, né? E aí agora, o que seria o faixa 4, né? São para famílias que têm uma renda de 8 a 12 mil reais. Que teoricamente aqui no Brasil, a gente poderia falar que essas pessoas são ricas. Caramba, cara, ganha 12 mil por mês, essa pessoa tem dinheiro. Mas sejamos sinceros, cara, a cesta básica hoje, para você viver bem hoje, na verdade, o salário mínimo deveria ser 6 mil reais. Para você viver no mínimo bem, no mínimo, tu ter uma casazinha legal, você ter ali um pequeno lazer, que é no sentido de poder ir no parque, é poder ir no shopping, uma vez no mês poder jantar fora com a tua família. Cara, isso é estudo de instituição econômica, tá? 6 mil. Então 12 não é muito. Para quem tem filho sabe. Para quem tem filho sabe, eu tenho dois, as coisas não são tão baratas. Quando você pensa em qualidade de vida, educação, saúde, segurança, porque segurança você quer morar num lugar bom e lugar bom é caro. Então, isso aqui é interessante porque pode incentivar o setor imobiliário no Brasil, que é um setor muito representativo. Muito representativo. Aqui em São Paulo, eu fiquei fascinado porque por onde eu passo, basicamente tem algum prédio sendo construído. Aquele prédio para ser construído, vocês olhem por esse ângulo. Uma empresa teve que investir muito dinheiro na planta, teve que trazer imposto pro governo, para a prefeitura, teve que gerar emprego. Então, ali para construir um prédio, tu vai gerar emprego e multiplica e faz isso em escala. Isso é muito bom. O setor imobiliário, quando ele cresce, é algo positivo. Então, vejo isso aqui como um incentivo. E por falar em incentivo, agora sim chegando ao final, China, o que que a China tem feito essa semana? A China está incentivando ao máximo o consumo interno no país. Pensa o que que o Lula está fazendo aqui. Liberou empréstimo consignado para o CLT. Agora, em vez de pegar o empréstimo do banco, que muitas vezes não é liberado, é claro, gestão de risco da instituição financeira, e quando é uma taxa de 8, 9% ao mês. Com consignado, ele vai pagar uma taxa ali de 3, 13,5%, com a garantia para o banco, por isso que vai dar essa taxa toda, e vai ter dinheiro. Vai pegar ali seus 5, 10, 15 mil reais, vai 20 mil reais, e vai poder fazer o que com esse dinheiro? Vai poder curtir a vida. Teoricamente é isso que acontece quando a classe de renda mais baixa recebe uma bolada de dinheiro, não usa para investimento produtivo. Eu quando falo investimento não é na bolsa não, tá? Até porque não compensa você arriscar pegar um empréstimo para investir em bolsa. Se você investir em crédito privado, título público federal, você não vai ganhar o suficiente para pagar o empréstimo. Então não é isso que eu quero dizer. É investimento real. É você pegar um empréstimo para abrir uma empresa, fazer um negócio. Tu criou uma ideia e você precisa de dinheiro para começar. Teu empréstimo serve para isso, para você ir lá e criar um negócio. Não é isso que acontece. Então, o que vai acontecer? Demanda interna vai aumentar, vai ter mais pessoas comprando produtos, vai inflacionar os preços. E aí vamos ver nossos dados lá que PIB cresceu, mas cresceu por quê? Porque o cálculo do PIB é feito com o produto no preço de mercado. Então, quando a gente vê o produto hoje, um notebook que eu estou usando, tá 5 mil reais. No final do ano tá 10 mil reais, o PIB vai considerar que cresceu 100% nessa categoria de produto. Faz a soma para cada categoria, faz ali a média, uma média ali ponderada, você vai chegar no PIB. Então, quando a gente fala que o PIB cresceu, não é uma coisa boa. Não é necessariamente uma coisa boa, porque ele pode ser ocasionado devido à inflação. Então, quando você estava vendo a Argentina lá com a inflação crescendo, 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 e eu olhava o PIB nominal, pô, o PIB cresceu muito, mas não foi bom, não trouxe nada de vantajoso para aquele país.
Então existe esse risco, sim, de quando você vê uma notícia aqui e fala, olha, a projeção para o PIB desse ano é aumentar. A gente estava com uma projeção de 1,8, aumentou para 2, mas por quê? Por causa que a demanda, o consumo interno aumentou, preços foram inflacionados. E isso é problemático. Bom, mas isso você já sabe que a gente conversou no episódio anterior. Enfim, essa semana foi isso. Vocês devem estar curtindo o feriado, se não, que bom, estão estudando. Para quem é do CTC e está me vendo aqui, seja bem-vindo. Aqui é um momento para a gente falar sobre os assuntos mais importantes da semana na visão de um economista e tirar as dúvidas de vocês. Nesse caso, não estamos ao vivo, mas fiquem à vontade, deixem os seus comentários, eu quero poder ler, responder. Quem não me segue ainda, estou no Instagram cadu.emb, do CTC, ctc.emb, e da escola vocês já conhecem. Eu me banco, né? Então, pessoal, fico por aqui. Desejo a vocês uma ótima Páscoa, um bom feriado e um bom retorno ao trabalho na semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.